Bom, eu quero dar uma boa tarde a todas e todos, agradecer aos profissionais da imprensa que estão aqui presentes. Quero agradecer também, eu estou aqui na presença do deputado Pedro Czai, deputado federal por Santa Catarina, o Décio Lima, e agradecer também muito que é o presidente do SEBRAE. Estou aqui também com o Edgar Preto, que é o nosso presidente da CONAB, e é gaúcho, então também, como o Décio, tem muita relação aqui com a região. Cumprimentar a Luciana Carminati, que é a nossa deputada. Também cumprimentar o Fritz, que é o nosso representante do MDA aqui, o deputado Padre Pedro, enfim, todos aqui presentes. Bom, esse plano safra, ele, em primeiro lugar, ele é o recorde de todos os planos safras. E não só o recorde, mas ele voltou a ter uma política voltada para a agricultura familiar, que é o plano safra da agricultura familiar. Então, em termos de valor, são 77 bilhões, aumentando em 34% o investimento na agricultura familiar no Brasil, né? E ele tem um diferencial, que é o diferencial de juros. Os juros do Pronaf são de 6%. Nesse momento que nós estamos vivendo, juros de 13,75% no Brasil. Não tem mais sentido esses juros, porque já a inflação está chegando na meta, não tem mais sentido esses juros que estão sendo praticados pelo Banco Central. Mas o Pronaf ele tem os juros de 6%. E nós temos um estímulo nesse Pronaf que eu acho que é um estímulo que vem muito para essa região. Isso é, um juros de 4% para a produção de alimentos, né? E nisso entra todas as cadeias que produzem alimentos, e essa região é a grande produtora de alimentos. O tema do leite, que foi trazido para mim, é um tema que, em primeiro lugar, foi uma resolução do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele assinou essa resolução no mês de outubro. E essa resolução abriu a porta para a importação de leite. Então, o Brasil hoje está importando muito leite. E tem um outro fator, além da resolução do Jair Bolsonaro, que é o câmbio. O câmbio na Argentina é muito favorável para a exportação. Então, nós primeiro já revogamos essa resolução no que diz respeito às proteínas, esse leite que essas proteínas que são destinadas a esportistas. Nós já revogamos. E agora nós estamos debruçados sobre o tema do leite, né? E ontem eu conversei com o ministro Geraldo Alckmin, conversei com o ministro Carlos Fávaro, e nós estamos constituindo um grupo de trabalho para propor uma política pública para salvar, por assim dizer, ou reforçar, ou fortalecer a produção de leite no Brasil, porque a produção de leite no Brasil ela tem uma relação direta com o agricultor familiar, o pequeno produtor de leite, né? Eu acho que tem muita coisa a ser feita. Eu não quero anunciar, já que esse grupo está trabalhando, mas nós estamos ouvindo. Essa semana, a secretária Patrícia Vasconcelos, ela fez uma escuta. Muitas pessoas aqui de Santa Catarina participaram dessa escuta. E para as próximas semanas, o governo deve anunciar uma política integrada para responder o tema do leite, de fortalecimento da produção de leite no nosso país. Isso envolve políticas de curtíssimo prazo, envolve políticas também de médio e de longo prazo. E nós vamos ofertar essas políticas para as próximas semanas, tendo em vista essa resolução perniciosa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministro, Diego Cruz, da NTTV, com relação ao incentivo à produção agrosustentável, que a gente recebeu aqui, inclusive, na nossa pauta,
beneficiar aqueles produtores ou incentivar aqueles produtores que, porventura, venham a produzir ou estabelecer em suas propriedades a produção agroecológica, mais sustentável, sem o uso o mais uso de orgânicos, né? Como vai funcionar isso na prática, em vista de que, muitas vezes, eles acabam ficando à mercê de quem produz mais, ou então precisam vender um produto mais caro, e aí, muitas vezes, ele não é acessível para o consumidor? Eu quero trazer aqui 3 estímulos para a produção agroecológica. Mas também faço um parênteses agradecendo o Pedro Pizai, que o Pedro foi o coordenador do grupo de transição que formulou toda a política da recriação do MDA e esse MDA mais forte, como acontece hoje. Nós, no Plano Safra, nós temos um estímulo à agroecologia. Enquanto os juros é de 6% para o Pronaf, os juros para a agroecologia é de 3%. 3%. Por quê? Nós estamos querendo estimular a agroecologia, essa agricultura restaurativa. Nós queremos estimular a substituição dos agrotóxicos por bioinsumos. E toda a prática agroecológica terá um estímulo dentro do Plano Safra. Também tem um estímulo no mesmo plano que está para o alimento, está para a agrofloresta, para a produção de florestas produtivas. E aqui na região, acho que a questão da fruta cai bem nesse debate. Não é? Então, o Plano Safra distingue a agrofloresta e agroecologia, com juros de 4% para a agrofloresta e 3% de agroecologia. E assim também nós queremos estimular essa agricultura restaurativa, que recupere vertentes de água, recupere matas ciliares, recupere áreas de proteção ambiental, porque o tema da água é central hoje na agricultura. Essa região viveu, nos últimos 4 anos, essa região viveu uma seca muito severa, principalmente no parte do Rio Grande do Sul, mas me parece que atingiu também uma parte de Santa Catarina e do Paraná. Então, nós queremos também, com esse estímulo, fazer com que nós consigamos, na agricultura, recuperar a produção de água e a proteção dos mananciais de água. Então, é um forte eixo do Plano Safra. Eu diria, quais são os eixos mais fortes do Plano Safra? O primeiro deles, a produção de alimentos. Estímulo à produção de alimentos para o mercado interno, para ajudar a produzir alimentos em grande quantidade e de qualidade para tirar o Brasil do mapa da fome. Essa é a obsessão do presidente Lula. Esse é um dos eixos. O segundo eixo é a agroecologia. Está colocado muito fortemente o tema da agroecologia para que a gente possa fazer uma agricultura de baixo carbono, uma agricultura regenerativa. Terceiro eixo é o fortalecimento das mulheres. Vocês vão ver hoje na explicação sobre o Plano Safra que tem muitos e grandes estímulos à agricultura liderada por mulheres, que hoje cada dia é maior o número de mulheres que lideram a agricultura aqui. Né? E, em quarto lugar, nós temos aí também um estímulo do microcrédito. O microcrédito, a gente quase que dobra o valor do microcrédito. Quando é para mulher, a gente dobra o valor do microcrédito, diminui as exigências, aumentando a renda de 23 mil para 40 mil anuais para o microcrédito e o crédito, o chamado Pronaf-A, de 40 mil para assentados. Né? Então, existe também um outro pilar do Plano Safra, que é a superação da pobreza no campo. Então, são esses os pilares. Sobre agroecologia, eu quero falar também aqui, depois eu vou passar a palavra para ele. A Conab tem um programa de compras públicas que é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Só vou contar uma coisa que aconteceu com o PA. Nós lançamos o PA com 250 milhões de reais. Aí o Edgar Preto, que é aqui do Rio Grande do Sul, soltou um edital do PA
e as ofertas totalizaram 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ali entram também os alimentos orgânicos, com preço de mercado dos alimentos orgânicos. Então, você tem um estímulo do lado do financiamento e você tem um segundo estímulo que é do lado da compra pública. E tem um terceiro estímulo. Nós lançamos uma ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, um edital de 50 milhões para mulheres e agroecologia. Então, temos 3 programas importantes de estímulo da agroecologia nesse Plano Safra e nos programas do governo do presidente Lula. Eu quero cumprimentar aqui o deputado Dionísio Marcon, do Rio Grande do Sul, que veio nos prestigiar aqui. E o vice-prefeito Itamar. Agradecer também ao vice-prefeito Itamar, que está aqui presente, agradecer todo o apoio dos senhores aqui para a realização desse evento. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. E o próximo? Ministro, falar sobre o Plano Safra e não falar sobre implementos agrícolas. A gente sabe hoje o custo de produção, o nosso produtor rural hoje sofre bastante com o alto custo, né? Tanto na cadeia leiteira quanto na pequena agricultura familiar. O que nós temos para falar sobre os implementos agrícolas, enfim, essa é uma forma de baratear a produção hoje no Brasil. Muito obrigado pela sua pergunta. O presidente Lula lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar e agora ele lançou também o programa Mais Alimentos, que é um programa de financiamento para aquisição de máquinas pela agricultura familiar com juros de 5%. Carência de 2 anos e 10 anos para pagar esse financiamento. Nós fizemos um acordo de cooperação técnica com as universidades federais, com a Embrapa, com os institutos federais e com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, a ABMAC, para adaptar as máquinas para a agricultura familiar, né? Tratores menores, isso acho que a indústria brasileira já produz, implementos menores, implementos com multifunções e também máquinas de processamento, para diminuir a penosidade do trabalho no campo e máquinas com mais tecnologia para atrair a juventude, que vai, às vezes, estudar, faz uma escola técnica, faz uma universidade e pode fazer a sucessão rural. Então, essa área de máquinas é muito importante e essa área de máquinas incide muito sobre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que tem uma vibrante indústria de máquinas e nós vamos, inclusive, participar de uma feira agora em agosto, na Expo Inter, no Rio Grande do Sul. Então, o tema de máquinas é um tema caríssimo para o presidente Lula. E o presidente Lula, ele quer fornecer máquinas para a agricultura familiar aqui no Brasil, mas ele quer também exportar máquinas para a América Latina e para a África. Então, esse programa Mais Alimentos é a menina dos olhos do presidente Lula e por isso que ele relançou junto com o Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais alguém, pessoal? Seria para o presidente Karina do FICRDC. Acho importante a gente ressaltar essa questão dessa parceria entre o SEBRAE e o Ministério. Bom, o SEBRAE ele tem um papel fundamental também na agricultura familiar, porque é a expressão daquilo que ele representa. Hoje, 99% dos CNPJs no Brasil são micros e são pequenos empreendedores. E parcelas significativas são aqueles que induzem o desenvolvimento, sobretudo na agricultura brasileira, na condição da agricultura familiar. Então, tanto o SEBRAE quanto o MAPA constrói um processo de parceria onde nós vamos aportar aquilo que faz parte da nossa institucionalidade, que é trazer nesse processo a garantia da qualificação de tudo aquilo que esse ambiente produz. É algo que nós já estamos em sinergia com o ministro Paulo Teixeira
da mesma forma que estamos trabalhando com os outros atores da economia brasileira. O SEBRAE hoje representa um universo de 54% da empregabilidade líquida do Brasil. Ele é responsável, nesse período do presidente Lula, com 85% dos empregos consolidados neste período dos últimos 6 meses, que nos permitiu alavancar 1 milhão de novos empregos. Vocês sabem que os componentes econômicos são extremamente otimistas. O Brasil, ele ranqueou a 4ª colocação no crescimento do PIB no primeiro trimestre. Ele apresentou agora um número extremamente expressivo, principalmente grande parte na área da agricultura, que é as exportações, que somaram 166 bilhões e 500 milhões de dólares, com superávit de 45 bilhões e 500 milhões, o maior da história do nosso país. E, como disse, já nesses 6 meses, consolidado uma empregabilidade de 1 milhão de novos empregos. Então, a nossa economia dá fortes lampejos, agora com a presença do Plano Safra, com os instrumentos que também vamos trabalhar na área do microcrédito, na área dos outros setores, há um processo sem igual na história do Brasil para a gente, sobretudo, propiciar um ambiente seguro, um crédito seguro e o crescimento, sobretudo, dessa que é uma economia resiliente que responde por 30% do PIB, que são os micros, os pequenos negócios e, com ele, a agricultura familiar, que também é derivada das pequenas propriedades. Inclusive, o presidente da Conab, né, traz aqui um número fantástico, né, que eu não vou divulgar, é teu, né, que é o que nós temos de expectativa com relação à safra brasileira para esse ano, né, Edgar? Verdade. Presidente, uma pergunta então, com relação a isso, muitas empresas familiares, muitos agricultores pensam em montar uma agroindústria, uma agroindústria familiar, fazer espécie de cooperativas. O SEBRAE vai participar, para em passo com eles para dar esse incentivo, essa capacitação? O SEBRAE é essa porta da esperança e do sonho de muitos brasileiros que estão hoje no campo. Nós já reunimos uma larga experiência na agricultura familiar no Brasil. Eu, embora estou ali há um pouco mais de 100 dias no SEBRAE, mas estou fazendo uma andança pelo Brasil, no SEBRAE pelo Brasil, e é fantástico os resultados. Por isso coloco o SEBRAE, inclusive, como a 6ª marca brasileira. Nós não temos produto, nós temos algo que nós oferecemos para esse setor que é um resultado consistente, tanto para aquele que vai adquirir o crédito, para que ele não seja, ele tenha um crédito seguro no seu investimento territorial, quanto para que ele tenha um ambiente de negócio e uma boa gestão. O SEBRAE vai oferecer isso e vai oferecer, sem dúvida, aquilo que nós temos de mais rico, que é potencializar esse processo de agregar valor ao produto da terra, que é o que você se refere, que é a agroindústria familiar, né, naquilo que, evidentemente, o Safra vai poder oferecer, o Mais Alimentos vai poder oferecer, e nós também vamos agora apresentar no próximo semestre, junto com o BNDES, também o maior volume de crédito para os micros e pequenos empreendedores, com a criação de um fundo garantidor que já está praticamente desenhado. Então, eu acredito que esse é o grande desafio, inclusive, para a agricultura familiar. Eu tenho uma experiência, Paulo, em Blumenau, chamado Prove Blumenau, que é justamente permitir que a agricultura familiar tivesse a sua agroindústria no seu território, no seu terreno, e dali aquele produto já pudesse sair altamente qualificado, cifrado para atender ao mercado. Eu acho que esse é o grande desafio, inclusive, né, de potencializar a nossa agricultura. Essa semana nós entregamos eu participei da entrega de uma agroindústria de lácteos do Ceará. Quem fez toda a parte de design da marca e dos produtos foi o SEBRAE. Ali, junto com a agroindústria que estava
sendo entregue. Então, nós queremos uma parceria muito íntima com o SEBRAE, porque o SEBRAE tem toda uma tecnologia para agregar valor na agricultura familiar. Então, vou andar abraçado com o Décio Lima. Tá abraçado. Pessoal, mais alguma pergunta? O deputado Pedro recentemente esteve em Bruxelas, né? Conte para nós um pouco dessa sua visita a Bruxelas e também essa coligação com a questão do Plano Safra. Uma das palestras minhas no Parlamento Europeu e depois nos parlamentares da América Latina e da Europa foi discutir a agricultura familiar na América Latina e no Brasil. E eu mostrava e demonstrava que no Brasil tem um ministério exclusivo para discutir agricultura familiar. E dentro desse ministério, toda a relação entre assistência técnica, crédito e produção de uma política específica para esse setor. E que nós víamos uma grande potência, inclusive no debate, a possibilidade de exportação para a Europa dos produtos produzidos pela agricultura familiar. Produção agroecológica. Eles perguntavam, vocês têm produção em sistemas agroflorestais? Tem produção orgânica? Tem produção agroecológica? Ou seja, o tema da sustentabilidade, da descarbonização, está colocado fundamentalmente numa agricultura que o Paulo aqui chamou restaurativa. Nós tivemos aqui nesse fórum, nesse espaço, 2 dias atrás, agricultura regenerativa, que todo mundo está discutindo como cuidar do meio ambiente e produzir alimento e promover a saúde da planta, do solo e de quem consome e de quem produz. Essa é a síntese que o planeta está pedindo, que a Europa está pedindo, e não tenho dúvida que o Ministério, comandado pelo Paulo Teixeira, essa grande liderança reconhecida nacionalmente, vai construir as grandes mudanças no país na agricultura familiar. Não é só porque tem 77 bilhões, que é recorde histórico, porque tem a Anater voltando assistência técnica para essa agricultura, porque tem diferenciação de crédito para a mulher, para o jovem, tem habitação rural agora de Minha Casa Minha Vida, que vai dar casa para quem quer casa, e vai estar garantindo a compra, o subsídio para produzir e o subsídio para comprar. Tu diferencia, tu incentiva, tu diferencia, tu promove, tu diferencia, tu fomenta. Então, eu não tenho dúvida, nessa minha vinda da Europa, mostrou e demonstrou que a agricultura familiar é o grande carro-chefe para o Brasil produzir para o consumo interno e ali na frente, inclusive, para exportar para o mundo alimento saudável, cuidando do meio ambiente como uma potência brasileira, e não temos dúvida que é possível. E nós pedimos para eles, querem que nós cuidamos do meio ambiente? Sim, financia também a produção de alimento. Eu acho que esse é o caminho, e por isso que foi anunciado lá 42 bilhões de euros para a América Latina e para o Brasil. Gente, nós estamos aqui com a presença do presidente da Conab, Edgar Preto. Não precisa. Dá uma palavra aqui para a gente, Edgar. Edgar. Para só assim, a Conab tem um papel importante na regulação de preço, tanto na compra do produtor quanto na venda para o consumidor. Como é que está sendo o processo de reestruturação da Conab? Bom, o presidente Lula, quando nos convidou para ser presidente dessa, que é a maior companhia de abastecimento da América Latina, ele nos deu essa tarefa junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o ministro Paulo Teixeira, a incumbência de ser os grandes instrumentos para acabar com a fome no nosso país e enfrentar a inflação dos alimentos. Vocês sabem que o governo passado passou 4 anos que não fez mais estoques públicos. Em 2012, o Brasil tinha 1 milhão de toneladas de arroz estocada. Terminou o ano passado com 1.000 toneladas. Falo do arroz, mas poderia falar qualquer outra cultura. Então, é justamente para a gente fazer essa regulação que a Conab, a partir do momento que uma cultura tiver com o preço de mercado abaixo do preço mínimo, a Conab compra e faz estoque nos seus próprios armazéns ou em armazéns terceirizados. E por determinação do presidente Lula, há 15 dias atrás, o ministro Paulo Teixeira, eu e o ministro Fávaro nos reunimos na Conab e anunciamos a primeira medida da volta da política de estoques públicos. Nós vamos comprar os primeiros 500.000 toneladas de milho, porque tivemos uma super safra de milho. O Brasil vai colher 127 milhões de toneladas de milho, e Santa Catarina, Rio Grande do Sul especialmente, são dependentes de milho que vem de fora, porque são grandes criadores, os maiores criadores de suíno, de aves,
é aqui na região sul. Então, nós vamos garantir para toda a região sul e qualquer canto do Brasil que não vai faltar essa que é a principal ração animal, que é o milho. Mas logo ali na frente, nós estamos preparando a medida de elevação do preço mínimo do feijão, do arroz, da farinha de mandioca, do que vai para a mesa dos brasileiros, para a gente estocar e não deixar que a inflação dos alimentos seja, como está sendo agora, o dobro da inflação geral do mercado. Então, é uma das tarefas que a Conab vai ocupar neste momento, além de viabilizar o agricultor familiar comprando, como é o exemplo do PA, da viabilidade econômica quem produz alimento, para aumentar a oferta e a gente erradicar a fome outra vez, logo ali na frente. Como que a Conab pode estar atuando diretamente nessa questão do leite, que é bastante preocupante? Tanto foi a primeira pergunta para o ministro, né? Como que a Conab pode estar atuando nesse sentido? Como o ministro falou, a gente não vai adiantar porque está constituído um grupo de trabalho, mas uma das medidas que já aconteceu no passado é a compra pública, né? Tudo isso vai fazer parte de um debate muito bem elaborado, porque nós não queremos ter uma medida só, não é atacar o pontual, mas uma política de médio e de longo prazo também, que será anunciada em breve por esse grupo de trabalho, coordenado aí pelo nosso ministro Paulo Teixeira. Paulo, só uma pergunta, a gente sabe da importância do seguro agrícola para o agro, né? A gente tem acompanhado o novo Plano Safra, ele trouxe uma redução para a produção de alimentos, né? Muito interessante. Porém, as grandes culturas, né, o milho, o soja e o trigo, teve uma elevação. A gente entende que daqui a pouco isso pode estar causando uma invasão dos produtores dessas culturas tão importantes em função da elevada taxa do seguro agrícola para o agro. Sobre o Plano Safra, os juros para a produção de milho, soja, continuam o mesmo, o Plano Safra. Esse tema que você está trazendo do Proagro, eu já vim conversando com a Patrícia e com o Zé Henrique, nós vamos abordar o Banco Central, porque nós também discordamos dessa mudança que o Banco Central trouxe. Então, nós vamos levar ao Banco Central a nossa opinião para voltar ao status anterior do Proagro.